Graças e paz, queridos. Hoje, nossa segunda meditação sobre princípios para o estudo bíblico. Na semana passada, nós falamos sobre a questão, da memorização. Lógico, não somos contra, você pode memorizar realmente vários textos, versículos, enfim, dependendo da sua capacidade. Mas isso não é necessário se você não tem, como eu disse, que eu tenho certa dificuldade, Mas o que nós queremos, professor, deixar claro, tem um autor que ele vai falar assim: familiaridade não é sinônimo de intimidade. Porque muitas vezes eu posso ter muita familiaridade com a Bíblia, citar ela de cor e salteado, mas mesmo assim, esta palavra está apenas sendo uma letra, não tem aquele espírito, o Espírito Santo que vem trabalhar naquelas palavras, e aí então eu não vou conseguir compreender, professor, algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, que a palavra de Deus tem toda a autoridade para as nossas vidas, não é? Eu estou aqui com o livro aqui do Filipenses, daqui a pouquinho eu vou até falar dele, Sim. Estou aqui com a Bíblia, Então aqui nós temos uma diferença. O Filipenses escreve, ele é um autor muito abençoado, Sim, sim. Ele tem uma certa autoridade ao respeito do que ele escreve. Certo. Mas quando eu comparo com a Bíblia, aí não dá realmente, nem até um atrevimento comparar. Aqui realmente eu tenho uma autoridade. E Jesus nos ensina sobre essa autoridade em muitas passagens. Eu selecionei uma aqui, pastor. Está lá em Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Certo. Então é interessante que, aliás, uma coisa que eu aprendo aqui nesse episódio, já que estamos falando de estudos bíblicos, se tem um sujeito que conhece a Bíblia de cor e salteado, é o Satanás, Ele conhece assim de cor as passagens dele. Eu acho que ele deve ter a Bíblia toda memorizada, provavelmente, Porque inclusive aqui, quando ele vai dizer assim lá em Mateus 4, no versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vê aqui que na resposta de Jesus, ele usa muito, em todo esse embate, ele vai sempre usar essa expressão: está escrito, Ou seja, ele traz à tona, à luz, à verdade, algo que é muito relevante. Nesse está escrito, ele coloca uma autoridade naquilo que ele está usando para dar uma resposta. Com certeza, professor. E aí que a gente tem que ver, se a gente analisar todo esse aspecto da tentação, então o diabo ele vai utilizar vários textos bíblicos para tentar Jesus. Isso, exatamente. Ele é 100% bíblico. Aos teus anjos ele vai dar ordem. Salmo 91, ele usa lá o Salmo 91. Então, quer dizer, ele está usando a palavra, mas fora de contexto. Isso. Quando ele chega lá para o primeiro casal, ele não diz assim: olha, Deus está mentindo para vocês, ou não é bem assim esse projeto do Éden, tem alguma coisa errada. Não, ele fala assim: o que foi assim que Deus disse. Ele é bem jeitoso para falar. E nesse foi assim, ele acrescenta coisas à palavra. Por isso, como nós falamos da vez passada, como bereanos, nós temos que examinar as Escrituras. Jesus, então, ele diz isso para o pessoal, porque nós temos que examinar as Escrituras, porque nela nós temos o conhecimento, temos o poder de Deus, ela vai testificar sobre a pessoa de Jesus. Então, Jesus, então ele fala para o inimigo: tudo bem, tem esse texto, mas a palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, esta palavra está fora de contexto. Eu estou trazendo a palavra agora para o contexto. Isso, exatamente. Bom, é importante, já que estamos falando de poder, que não é um poder coercitivo, já que há intimidade ao ler essa palavra, quer dizer, ela não cria aquele clima de obrigação, ela cria em você até um constrangimento, um desejo de obedecer, mas não há em nenhum momento uma coerção, uma ameaça, pastor? Sim. Você é convidado a conhecer, a ter intimidade. Então, esse é um aspecto desse poder, então ele não é coercitivo. Não. Aí vem uma pergunta, Bom, já que estamos falando que a palavra tem poder, a pergunta é: poder para quê? Certo. Então, a palavra, professor, ela tem o poder.
Porque, na verdade, esta palavra, então nós temos que entender assim, não é só a letra, né? Senão nós seremos bibliólatras, né? Nós iremos ser adoradores da Bíblia, não. Nós entendemos que a palavra tem poder porque essa palavra ela tem uma inspiração do Espírito Santo. Isso. Não é assim, né, pastor Paulo? Eu tenho um poder aqui, eu passo a mão, que eu estou sentindo a energia. Não é isso. Quer dizer, não, e também... Aqui um livro, né? Não adianta... O poder está no Deus da Bíblia, e não na Bíblia. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, como a gente vê. Isso. Entendeu? As pessoas acham que a Bíblia... Aberta, né, a Bíblia aberta vai trazer uma... Não. É o poder que emana do Espírito juntando com a palavra. Isso. Porque, assim, quando nós lemos lá no início, em Gênesis, fala assim, disse Deus, haja luz, houve luz e tal, né? Mas antes disso havia um trabalhar do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí então Deus disse, haja luz e houve luz. Quer dizer, há um trabalhar conjunto ali. Então, quando eu leio a palavra, professor, então eu vou sendo alimentado pelo Espírito Santo, que vai revelando a palavra, vai trazendo Jesus, e Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. É por isso, professor, que muitas vezes pessoas são transformadas lendo a Bíblia. É isso. Porque não é só a letra, mas é o Espírito Santo trabalhando através daquela palavra. Isso. Esse autor que nós estamos nos baseando aqui, esse nossos estudos, que é o Tremper Longman, hein? Uhum. Ele diz assim lá, eu até peguei um trecho dele aqui e anotei, ele diz assim, a palavra de Deus é a força mais poderosa e a única capaz de transformar vidas, da morte para a vida, da ausência de significado para um propósito verdadeiro e duradouro, e da tristeza para a alegria. Ela incendeia o caráter de Cristo em nosso interior. Ou seja, né? É um poder. Poder para quê? Para transformar. Sim, e começa de dentro para fora. É uma transformação que depois, né, aí nós vamos guardando a palavra, armazenando a palavra, e aquilo vai nos alimentando por toda a caminhada cristã, né? Eu aqui, pastor, selecionei 3 exemplos práticos, né, dessa questão de como é que a palavra tem o poder de transformar, sem muitas vezes a presença de um missionário, um pastor, Sim. alguém que dê uma orientação. Ou seja, a pessoa está sozinha em contato com a palavra, né? Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa tem a palavra, mas não há ninguém por perto. Sim. E a palavra por si só, como o senhor bem falou, o Espírito Santo opera. Opera através da palavra. O primeiro exemplo aqui é a conversão de Agostinho de Hipona. Os católicos chamam de Santo Agostinho. Sim. Né? Ele viveu entre os anos 353 e 430, ou seja, ele viveu há mais de 1.500 anos. Né? E nós sabemos que esse Agostinho teve uma vida devassa, ele vivia no pecado, na prostituição, nas orgias. Né? Mas ele próprio, né, ele contando sua experiência de conversão, ele diz assim, né? Ouvi uma voz que dizia, pegue e leia. Né? Aí ele olhou assim e viu que tinha uma Bíblia perto dele, né? Aí ele abriu a palavra, né, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 14. E lá diz assim, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado com os desejos da carne. Esse desejo da carne era o que ele estava cuidando, fazendo, né? Isso. Agora, o que é importante também, a gente ter a seguinte noção. Isso não funciona também assim que nem lá a fada madrinha que transformou a abóbora numa carruagem. Ou seja, né, Agostinho, na verdade, aqui ele teve um toque transformador e aqui, na verdade, é apenas o ponto de partida para toda uma mudança de vida. Né? Não pensa também que só aquilo ali e parou ali. Não. Aquilo é só o começo de uma longa caminhada. É como uma grande viagem, né? O senhor vai viajar de carro, né? E o senhor ligou a chave do carro. O carro, o motor pegou e tal. Isso, exato. Agora o senhor tem que acelerar, tem várias curvas, tem vários lugares, tem sinaleiros, enfim, as leis de trânsito, enfim, todo o processo até chegar no destino. Isso, né? Então, exatamente. esse foi a ignição, né, que fez com que a vida dele mudasse. Lógico que depois ele foi buscando mais da palavra, mais conhecimento do Senhor, e aí então ele foi solidificando essa
transformação, né? Até me lembro que John Wesley, eu aprendi com John Wesley, lendo as suas pregações, que ele fala que há 2 arrependimentos, assim, há um primeiro, que é esse aqui que o Agostinho teve, aquele toque inicial, ele chama de coração aquecido, novo nascimento, né? Mas depois ele fala que há também a necessidade de um arrependimento contínuo que nos leva à santificação, e foi o que aconteceu com o Agostinho, quer dizer, ele teve que começar a mudar os hábitos, os lugares que frequentava, né? Seus hábitos alimentares, aquilo que ele bebia, né? Quer dizer, então é todo um processo aí. Com certeza, né, ter tido uma caminhada, às vezes, com dificuldades em alguns momentos. Com certeza. Né? E Paulo, ali em Coríntios, ele fala isso, né, professor? O arrependimento, segundo Deus, traz essa transformação. Então, aqui começou o trabalhar do Espírito Santo levando Agostinho ao arrependimento. E, lógico, ele se arrependeu segundo Deus, né? E, a partir disso, começa uma nova vida, né? O segundo exemplo que eu peguei está aqui no livro do Philip Yancey. Né? O título do livro é Alma Sobrevivente. Né? Então, nesse livro aqui, ele conta histórias relevantes de várias vidas. Né? E ele tem um capítulo aqui que ele vai dedicar ao Leon Tolstói e ao Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, né, ele é famoso por 2 livros, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. São considerados assim obras clássicas, obras clássicas da literatura mundial, não é só russa. Sim, né, mundial. Não, né? E ele vai contar aqui, o Philip Yancey, em seu livro, né, o que aconteceu com o Dostoiévski. Né? Ele já era um escritor, não era tão famoso, né? Ele é preso. Na verdade, ele se envolveu em uma trama contra o czar da Rússia, né? E ele foi considerado um traidor. Ele era da classe nobre. Ele foi considerado um traidor. Foi condenado à morte por fuzilamento, né? Mas aí, quer dizer, na verdade, o czar resolveu torturar ele um pouquinho mais. Ele passou por todo o processo de fuzilamento, ele recebeu uma mortalha, né? Foi lá para o paredão, né? Os soldados apontaram a arma, né? E quando chegou o momento de atirar, né? Chegou alguém apressadamente, não, tem aqui uma carta do czar, né? Suspendendo a execução, né? Mas aquilo tudo foi armado, na verdade, para que ele passasse por todo aquele sofrimento. Porque a última coisa ali, levar um tiro ali, é a coisa que menos vai incomodar. Ele ficou 8 meses, inclusive, esperando esse dia de ir para o paredão. Sim, né? sim. Então, a partir daquilo, ele interpretou até como uma oportunidade que Deus estava dando para ele também. Então, a história conta, né, que ele teve que caminhar cerca de 18 dias, né, em baixas temperaturas, né? Puxando um trenó, que era a tarefa do cavalo, puxar o trenó, ele vai levando o trenó. Aí ele vai para a Sibéria, né? Sibéria. 30, 40 graus abaixo de zero. Ele ficou 10 anos lá. Desses 10 anos, 4 em trabalhos forçados. E lá ele ganhou o Novo Testamento. Né? E uma mulher deu para ele esse Novo Testamento. Ele começa a ler, quer dizer, ele estava ali sozinho, cercado. Boa parte das pessoas que estavam ali realmente eram maus elementos, não era o caso dele. Então tinha ali ladrões, criminosos, estupradores. Né? Então, no meio de toda aquela gente, o companheiro ele tinha reumatismo e epilepsia, eram os 2 companheiros dele, digamos assim, mas ele tinha um companheiro que era esse Novo Testamento. Então, ele começa a ler, começa a meditar, quer dizer, tinha o tempo todo do mundo para meditar, refletir naquela solidão. Né? E o que nós percebemos aqui é que realmente a leitura desse Novo Testamento mudou a vida dele. A filha dele relata, né? Chamava Aimee, ela diz assim, ó, ele estudou aquele precioso livro, capa a capa, ponderando cada palavra, decorou grandes partes do texto e nunca esqueceu. Né? Aí o Philip Yancey continua assim, toda a sua obra foi influenciada por essa leitura. Depois da libertação, ele mantinha o Novo Testamento sempre ao alcance da mão. E quando viajava, levava-o consigo. Né? Inclusive, aí ele relata aqui, o Philip Yancey, que na sua morte estava lá, né? No colo dele, ele morreu com o Novo Testamento do lado. Ele tinha sempre perto esse Novo Testamento, era uma espécie de companheiro dele. Né? Então, uma vida transformada por a leitura da palavra de Deus. Né? Com certeza, né, professor? E é isso que a gente quer, né, professor, trazer para aqueles que nos assistem, que você leia essa Bíblia, medite nesta palavra. No caso aqui, ele começa lendo o Novo Testamento. Então, leia o Novo Testamento, mas procure ponderar palavra por palavra o que realmente o Espírito está dizendo, para que você possa se alimentar. É interessante, ele leu essa palavra, foi abençoado por essa palavra, mas ele permaneceu prisioneiro por 10 anos. Depois desse período aí,
mesmo assim ele ainda continuou com dificuldades físicas, enfim, e tal, mas a transformação interior, o seu espírito, a paz que ele tinha, né, que a Bíblia mesmo diz, excede a todo o entendimento. É isso que nós precisamos. E aí, então, através da leitura da palavra, professor, é uma coisa que eu estou enfatizando. Nós temos esperança, porque Jesus é a nossa viva esperança. E aí, então, eu vou ter o quê? Força para continuar a caminhada. O Dostoiévski, um trecho aqui que o Felipe se transcreve no livro dele, que eu anotei aqui, né? Ele vai dizer assim, após passar por essa experiência, ele diz assim: nada é mais belo, profundo, simpático, razoável, varonil e perfeito do que Cristo. Além do mais, se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, preferiria estar com Cristo a permanecer com a verdade. Ou seja, ele encontrou na leitura de um Novo Testamento a Cristo. Né? Isso, ele conheceu Jesus. Isso. Então, esse é o objetivo, né? Que você conheça profundamente a Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, aí aquele texto de Romanos vai fazer significado para nós. Vai ter um grande sentido, que nem poder, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, eu peguei aqui o exemplo de Agostinho, ele viveu no século IV, no quarto século depois de Cristo. O Dostoiévski viveu no século XIX, né? Mas é importante lembrar que essa palavra continua falando hoje, né? Com certeza. Eu participo de um ministério chamado Gideões Internacionais, que está em 201 países, sim. E já distribuiu, entre 1899 e 2021, mais de 2 bilhões e 500 milhões de Novos Testamentos. Aqui no Brasil já foram distribuídos mais de 200 milhões de Novos Testamentos. Agora, com a pandemia, diminuiu um pouco a distribuição, mas se Deus quiser, né, o ano que vem estaremos voltando àquele teto de 5 a 7 milhões por ano aqui. Né? E é interessante que eu participo de eventos, né? Nós temos uma revista chamada Os Gideões, né? E há muitos testemunhos. Né? Então, quer dizer, não foi só na época de Agostinho de Hipona ou há 2 séculos atrás, com o Dostoiévski. Não, Deus continua falando hoje e a gente verifica, né? Muitos testemunhos. Eu recebo essa revista trimestral, né? E ela vem cheia de testemunhos. Eu vou ler apenas um aqui, pastor, para nós. Né? Esse aqui é da Rússia, né? Agora, quando caiu o comunismo lá, o Novo Testamento passou a chegar com mais facilidade lá. Né? Então, aqui é o testemunho de... o nome do cidadão é Sergi Karpenko, ele é lá da Ucrânia. Né? Ele diz assim, ó: eu estava servindo os 2 anos obrigatórios no exército ucraniano. E, em todo filme que eu assistia, o herói solucionava o problema por meio da violência. Pensava que para ter sucesso na vida, eu só precisava ser forte e ser o melhor lutador. Vivia uma vida inconsequente e questionava sobre Deus. Certa ocasião, os Gideões vieram à nossa base militar e distribuíram Novos Testamentos aos soldados. Eu rapidamente peguei um. Minha mãe e eu conversávamos com frequência sobre os mistérios de Deus. Ela tinha uma Bíblia também. Logo, ela começou a frequentar uma pequena igreja evangélica na nossa cidade, em Berzansk. Nesse inteirinho, eu estudava o Novo Testamento e cada vez que eu ia para casa, conversávamos sobre coisas novas que estávamos descobrindo. Foi um choque descobrir que tudo o que eu havia crido... A transformação, pastor. Foi um choque descobrir que tudo o que eu havia crido sobre sucesso estava errado. Violência e briga eram crueldade e perversidade. À medida que continuava estudando aquele livrinho, eu sabia, em meu coração, que ele estava me ensinando o caminho certo. Eu via outros orarem e sabia que eles se regozijavam juntos no céu. Se regozijariam um dia no céu, mas sabia que eu não iria. Então, no Natal, entreguei minha vida a Jesus. Assim que saí do exército, eu me matriculei na Universidade Wesleyana de Kiev e me tornei um dos líderes estudantis. Anseio pelo dia em que poderei retornar à minha cidade, ajudar nosso pastor. Alguém que só pensava que o importante era ser forte, ser violento, né? Isso, uma vida transformada pelo poder da palavra, com certeza, de Deus. E né? realmente esse ministério dos Gideões, eu creio que abençoou muitas vidas, muitas pessoas, né? O semear a palavra, e aí então, através da presença do Espírito, a transformação acontece. Agora imagine, né, nós que convivemos, né, com a palavra e temos a presença do Espírito Santo, que poder transformador que nós podemos ter, que força nós podemos alcançar
Muitas vezes as pessoas, mesmo dentro da igreja, estão cansadas, sobrecarregadas. Por quê? Porque não têm aprendido da palavra, não têm se alimentado da palavra de Deus. Isso é importante para nós. Pastor, eu me lembrei aqui quando você falava de Isaías 55:11. Aí esse versículo eu não sei de cor, mas tem uma porção que ele diz assim: a minha palavra não volta vazia, mas retorna para aquilo que me apraz. Né? Então, é algo que eu tenho observado. Né? Muitas vezes a palavra fica esquecida. Né? Sim. Até eu me lembro, um dia eu fui visitar uma igreja e o pastor me contou o seguinte, que ele havia, ele não era cristão, né? Não era envolvido. Ele ouviu uma pregação num domingo à noite, né? E ele foi tocado pela palavra. Né? Aí ele chegou em casa no domingo à noite e lembrou que tinha o Novo Testamento de Deus numa caixinha. Né? Aí ele começou a ler aquele. Então, hoje ele é pastor, ele tem lá uma coleção de Bíblia na casa dele. Sim, né? Sim. Mas quer dizer, aquele Novo Testamento foi a cartilha Caminho Suave dele. O começo, né? O começo, né? Então também tem esse aspecto, né? Quer dizer, você falou domingo passado, quer dizer, guardei a minha palavra, né? No meu coração para não pecar contra ti. Mas às vezes a palavra fica numa caixinha lá, esperando a hora certa. Com certeza. Com o Agostinho, que nós vimos aqui também, tinha uma Bíblia por perto lá, né? Ele ouviu aquela voz, viu a Bíblia que estava perto, abriu e foi tocado, né, pastor? Então, eu já encerrando, pastor, da minha parte, eu diria assim, né, quer dizer, a palavra de Deus é um poder que transforma, transforma para melhor, né? Como vimos esse testemunho desse cidadão aqui, lá na Rússia, né? Ou seja, né? Você é uma coisa, mas há uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, você passa a ser outra coisa, porque você muda a maneira de pensar, e essa mudança na maneira de pensar muda a sua maneira de agir, e essa sua mudança na maneira de agir não transforma só você, mas ao mundo ao seu redor. Com certeza, né, professor? Só quero fazer aqui uma citação de J.I. Parker, um grande teólogo. Ele diz assim: aquele que negligencia o estudo da palavra sentencia a si mesmo a transitar pela vida, tropeçando e errando o caminho, como se tivesse os olhos vendados. Então, a partir do momento que nós lemos a palavra, como vários testemunhos, que 2 foi lido aqui, mas existem muitos testemunhos, pessoas que tiveram seus olhos abertos através da palavra e assim puderam serem transformados e permaneceram transformados pela graça de Deus. Então, leia a palavra, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e aí então você estará tendo a palavra armazenada no seu coração, e no dia da adversidade, com certeza você vai superar os obstáculos com o poder que há no nome de Jesus. Amém.